Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Queridos e amados irmãos desse grupo, a pedido da nossa irmã Jane, nos solicitou que trouxesse algo para fecharmos o mês, uma palavra para nos encorajar, nos incentivar, buscando diante de Deus uma palavra singela para a nossa meditação. Eu quero compartilhar com os amados a palavra do Senhor que encontra-se em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9, e apenas o versículos de número 10 e 11, que diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Queridos, se observarmos e analisarmos cuidadosamente esses versículos, iremos perceber algo muito importante, porque o apóstolo Paulo, nós conhecemos a história de Paulo muito bem, dispensa comentários a falar a respeito do mesmo. Entendemos que Paulo foi um escolhido para fazer a diferença, para ser um diferencial diante da circunstância que a igreja estava vivendo. Olhamos a palavra do Senhor e analisamos e percebemos que Deus escolheu Paulo e fez com que ele tomasse um rumo diferente do qual estava tomando. Mas eu quero frisar nesses dois versículos, quando Deus ele usa o seu servo por nome de Ananias, discípulo do Senhor que estava ali em Damasco, para realizar uma grande obra diante de um escolhido de Deus. Quando percebemos que Deus ele tem suas maneiras de trabalhar. Ele pega aquilo que não é e transforma que é. Ele pega aquilo que aos olhos dos homens não tem valor e se torna algo com valor, valoroso aos olhos daqueles que muitas das vezes não compreendem o agir e o trabalhar de Deus. Mas entendam que o apóstolo Paulo, depois de ter uma experiência ímpar com Deus, de ter uma experiência maravilhosa com o Senhor, embora para ele dolorosa, mas eu digo que nós precisamos ter experiências com Deus. Percebemos que Paulo ele não vai murmurar. Não olhamos as Escrituras e percebemos que ele está murmurando, reclamando ou fazendo algum tipo de protesto pelo que ocorreu com a sua pessoa. O próprio Senhor, nosso Deus, vai dizer a Ananias que ele está orando. Essa é uma qualidade que não pode faltar na vida do cristão, irmão. A oração ainda é a nossa maior arma. Então precisamos entender que o apóstolo Paulo nos ensina, através do seu testemunho, que nós precisamos estar pautado de oração diante das lutas e adversidades que sobrevêm às nossas vidas. Enquanto estamos orando, Deus está trabalhando.
Enquanto estamos orando, Deus está colocando pessoas para que venham ser um diferencial na nossa jornada, no nosso ministério, no nosso caminho, diante daquilo que precisamos. Paulo estava cego e há 3 dias ele estava orando e jejuando. A palavra de Deus nos fala. E quando Ananias recebe de Deus essa incumbência de orar por Paulo, ele não compreendeu a escolha de Deus, mas o Senhor fala no versículo 15 dizendo: vai, porque este para mim é o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Compreendemos que a igreja que o Senhor levantara através dos seus discípulos estava tomando o caminho errado. Capítulo de número 11, o versículo 19, temos essa referência, porque os apóstolos pregavam só para judeus. E percebemos também que Marcos 16:15 o Senhor diz para pregar o evangelho a toda criatura. Então o Senhor ele vai se valer de Paulo para dar uma nova trajetória para a igreja que estava nascendo, corrigir a trajetória dessa igreja. Deus sempre terá o zelo e o cuidado de nos guiar para o seu caminho, aquilo que Ele quer que venhamos andar. Sempre nos direcionará, irmão. Deus ele sempre vai nos guiar para o seu propósito. E quando a igreja estava ali surgindo e começou a andar de maneira que Deus não tinha instruído, porque o evangelho é para toda criatura, ele levanta o apóstolo Paulo e ali prepara para que ele pudesse exercer a sua chamada. Ora, o que é chamada? Chamada é aquilo que Deus te chama e capacita a fazer pelos outros. É quando Deus te seleciona para ser um diferencial. É o que nós estamos fazendo nesse grupo, orando, intercedendo em favor das almas perdidas, em favor dos irmãos, em favor daqueles que estão carentes. Então a oração ainda é a nossa maior arma. E Paulo está orando, e quando ele estava orando, Deus estava trabalhando. Enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando. Podemos não enxergar com os nossos olhos carnais, mas Deus ele nos mostra. O texto é muito rico em informação, irmão. O áudio vai ficar muito grande, eu não quero estender-me mais, mas que os irmãos fiquem com essa palavra, a importância da oração. Porque Ananias, ele recebe a incumbência e ora pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo volta a enxergar, e cheio do Espírito Santo ele começa a fazer a obra de Deus. Então o Senhor, ele tem prazer na vida daqueles que oram. E quando nós oramos, alguma coisa acontece. Essa introdução e essa singela palavra possa ficar no teu coração e que você possa meditar com mais calma depois, porque a qualidade de um servo e uma serva de Deus escolhido para ser e fazer diferença está em sua oração. A oração, ela é algo indescritível e necessário para as nossas vidas. Então, não deixe de orar. Ore, interceda, porque Deus ele age. Que Deus vos abençoe. Agradeço pela oportunidade e gostaria que os irmãos transmitissem essa palavra àqueles que estão desesperançados, dizendo que Deus ouve a oração e coloca pessoas para ser o diferencial em nossa vida. Amém? Deus os abençoe e conceda uma noite agradável de sono.